Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos novamente ao nosso projeto Aprenda em 30 Minutos, aqui do Aprovação PGE, comigo, Gustavo Faria, como de costume, tratando de temas relevantes no âmbito do direito processual civil. E o tema que eu reservei para a gente hoje é um tema que envolve o agravo de instrumento, mais especificamente, o cabimento do nosso recurso de agravo de instrumento, em especial, à luz da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejam, quando se fala em cabimento de recurso, o cabimento do agravo talvez seja o mais sinuoso. São tantas hipóteses com tantas interpretações que vêm sendo dadas pela jurisprudência do STJ ao agravo, que eu achei razoável, achei interessante que nos dedicássemos aqui, pelos próximos minutos, tratando especificamente desse assunto. Talvez, no âmbito das questões que envolvem o agravo, claro, a hipótese de cabimento é sempre aquela questão que é mais recorrente no contexto desse nosso recurso. Então, vamos começar a falar sobre esse tema, o tema do agravo, artigos 1015 a 1020, mas em especial, partindo aqui do artigo 1015, que vai tratar daquelas decisões interlocutórias que, desafiando o agravo de instrumento, serão então objeto aqui do nosso estudo. A primeira hipótese de cabimento do agravo de instrumento, talvez como na primeira hipótese, porque é a situação provavelmente mais usual dentro aí de uma jurimetria, caso pudéssemos fazer, que é a decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias. Então sejam tutelas antecipatórias, tutelas cautelares, tutela da evidência, tutelas de urgência e tutela da evidência, enfim. Só um detalhe. Claro, se proferida uma decisão interlocutória versando sobre tutelas provisórias, o recurso é o agravo. Só não se esqueçam que se esse tema, o tema da decisão sobre a tutela provisória, ele vier como um capítulo da sentença, aí você não vai impugná-lo pela via do agravo, mas aí a apelação englobará toda a discussão da matéria. É a propósito o que dispõe o artigo 1013, parágrafo 5º, que lembra que o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, você vai impugnar na apelação. Essas são aquelas decisões que chamamos de decisões objetivamente complexas, porque elas têm aqui vários capítulos decidindo várias questões. Então, em caso de decisões objetivamente complexas, em que eu tenho uma sentença no bojo da qual seja discutida e decidida uma questão sobre a tutela provisória, o recurso não será o recurso de agravo. E o Superior Tribunal de Justiça, pessoal, na interpretação desse inciso 1, tem dito que a forma de se interpretar esse inciso deve ser a mais ampla possível, entendendo ser cabível o agravo de instrumento não só contra decisões que deferem ou indeferem uma tutela provisória, mas, veja bem, aqui no informativo 644, ele destaca que esse conceito de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória abrange decisões que examinam a presença ou não de pressupostos que justificam deferimento, indeferimento, revogação, alteração da tutela provisória, decisões que digam respeito ao prazo de cumprimento, ao modo de cumprimento da tutela, decisões que versem sobre adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade das técnicas executivas, das técnicas de efetivação da tutela provisória e ainda decisões que versem sobre necessidade ou dispensa de garantias para conceder, revogar ou mesmo alterar a tutela provisória. Então olha como é ampla aqui a possibilidade de agravo em torno das tutelas provisórias. E como percebo, o próprio STJ diz que é cabível o agravo de instrumento contra decisões que versem sobre modo de cumprimento da tutela, razoabilidade das técnicas de efetivação da tutela. Aqui no informativo 655 ele confirma essa ideia, nos trazendo um exemplo, onde ele estabelece que interlocutória que majora a multa fixada para hipótese de descumprimento de uma decisão antecipatória de tutela anteriormente proferida, a chamada astrente, é recorrível por agravo de instrumento. Tá claro?
Valendo lembrar, a propósito, que se trata desse agravo de instrumento do nosso inciso 1, o artigo 937 do CPC prevê o cabimento de sustentação oral para essas hipóteses. Vejam, entre outras hipóteses de sustentação oral, o artigo 937 prevê a sustentação no agravo de instrumento interposto contra interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. Ainda sobre o inciso 1, uma questão interessante. Vejam, muitos devem se lembrar, lá no capítulo da suspensão do processo, que uma das hipóteses de suspensão é quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. Costumamos dizer que, nesse caso, o processo é suspenso pela existência de uma questão prejudicial externa. O juiz só pode julgar o processo A depois, com outro juízo, resolver um processo B. E aí, diante de um cenário aparentemente que gerava a aplicação dessa norma, uma parte pediu num caso concreto, a aplicação desse dispositivo. E o juiz indeferiu, dizendo que não era caso de suspensão, porque não havia ali uma questão prejudicial externa. Aí a parte interpôs agravo, entendendo que, na verdade, o juiz, quando indeferiu esse pedido, ele indeferiu um pedido de natureza cautelar, que era um pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento de outra causa. E o STJ, confira comigo, não caiu nessa história. Aqui no informativo 656, ele entendeu que interlocutória que indefere esse pedido em razão de uma questão prejudicial externa não equivale à tutela provisória cautelar e, por isso, não será cabível agravo de instrumento. Ok? Muito bem. Segunda hipótese das interlocutórias que versam sobre o mérito do processo. Eu poderia te dar aqui alguns bons exemplos de interlocutórias que versam sobre o mérito do processo. Por exemplo, primeiro, aquela interlocutória do artigo 356 do CPC, aquela interlocutória de decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, é um ótimo exemplo de uma interlocutória que versa sobre o mérito do processo. Agora, cuidado. Se o juiz, ele então julga antecipadamente o feito, eu estou diante de uma interlocutória de mérito, quando o julgamento é parcial, e desafia agravo. Mas o STJ entendeu que se a parte pleiteia o julgamento antecipado e o juiz indefere, atenção, indefere, isso não vai desafiar agravo. Vejam, aqui no informativo 653, ele estabelecendo que não cabe o agravo contra a decisão que indefere pedido de julgamento antecipado por entender o juiz que há necessidade de dilação probatória. Eu poderia dar um outro exemplo de interlocutória que versa sobre o mérito do processo, por exemplo, uma decisão que verse sobre prescrição ou decadência. Então, se a interlocutória versa sobre prescrição ou decadência relativamente à parcela, à parte daquele mérito, isso é uma decisão que desafia agravo. E bastante cuidado. Seja a decisão interlocutória que decreta a prescrição, mas seja também, entendeu o STJ, uma interlocutória que afasta a alegação de prescrição. Veja, aqui no informativo 643, ele entendendo que interlocutória que afasta a alegação de prescrição, e não só a que decreta, ela é recorrível também por agravo de instrumento, encaixando-se aqui no 1015, inciso 2, ok? Mas temos outras hipóteses, outros exemplos de interlocutórias que versem sobre o mérito e que por isso desafiam agravo. Na visão de julgados de informativo do STJ, temos. Vamos para mais alguns. Primeiro, informativo 654, o STJ entendendo que cabe agravo com base nesse inciso 2 contra interlocutória que acolhe ou afasta a arguição de impossibilidade jurídica do pedido. Percebam? Por quê? Porque o Código de 2015, ele desloca a questão da possibilidade jurídica do pedido, das condições da ação para o mérito. Então, se a parte faz determinado pedido
e o juiz acolhe ou afasta uma alegação do réu de que o pedido é juridicamente impossível, você não tem como negar que isso é uma interlocutória que versa sobre o mérito do processo. Assim como o STJ também, aqui no informativo 712, entendendo que cabe agravo, contra a decisão que deixa de homologar um pedido de extinção consensual da lide por se tratar de uma interlocutória de mérito e, portanto, enquadrando-se no inciso 2, autorizando a imediata recorribilidade pela via do agravo. Tá claro? Muito bem. Vejam várias decisões acerca desses dois primeiros incisos. E não para por aí. Vamos para o 3, que fala sobre o agravo contra a decisão que verse sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Atenção, é apenas contra a interlocutória que verse sobre a rejeição, por uma razão óbvia, porque se o juiz acolhe a alegação de convenção de arbitragem, isso então será uma sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, apelável. Mas, se a parte ré alega existência de convenção de arbitragem e o juiz rejeita essa alegação, será uma interlocutória agravável. E atenção, foi com base nesse dispositivo, por uma interpretação analógica, que o STJ entendeu que, se cabe agravo nessa hipótese, deve também ser cabível agravo contra outras decisões interlocutórias que versem sobre competência do juízo. Vejam, aqui no informativo 705, o STJ destacando que cabe agravo para impugnar decisão que define competência. Então, por analogia ao inciso 3, se cabe agravo contra decisões que versem sobre discussão de arbitragem, também cabe agravo contra decisões, em geral, que versem sobre competência. Vamos para a próxima hipótese? Inciso 4. O agravo contra decisão que verse sobre IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os artigos 133 a 137 do CPC tratam do IDPJ, lembrando que eu tenho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dito, que é quando eu tenho uma ação contra PJ e tento atingir o sócio, ou a desconsideração inversa, que é quando eu tenho uma ação contra um sócio e tento atingir pelo incidente o patrimônio social. E nesse incidente, proferida uma interlocutória, por exemplo, acolhendo ou rejeitando esse pedido, será cabível agravo de instrumento. Tenho 2 julgados de informativo, julgados importantes do STJ sobre essa hipótese de cabimento do agravo. Começando aqui pelo informativo 544, em que o STJ lembra que a pessoa jurídica tem legitimidade para impugnar decisão interlocutória que desconsidera sua personalidade para alcançar patrimônio de sócios ou administradores. Então pensa comigo aqui no seguinte exemplo. Olha só, lá em cima, ó. Então eu tenho aqui uma ação contra a pessoa jurídica e, por decisão judicial, será atingido o patrimônio de um sócio. Em princípio, quem teria interesse recursal nesse caso? O sócio. Mas o que o STJ está dizendo é que a pessoa jurídica também poderá recorrer. Mas, atenção, desde que o faça para defender a sua administração e autonomia, ou seja, proteger a sua personalidade, sem se imiscuir indevidamente na esfera de direito dos sócios ou administradores. Aqui, a pessoa jurídica, nesse exemplo, ela tentava demonstrar a inexistência de encerramento irregular da atividade e, assim, por consequência, alegar e provar que não tinha havido, no caso concreto, qualquer abuso na gestão da sociedade. E nesse mesmo contexto, só que agora no informativo 745 de 2022, o STJ entendeu que o sócio executado tem legitimidade e interesse para impugnar decisão que defere pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Aqui já é o oposto. Aqui eu tenho uma ação contra alguém que é sócio e o IDPJ faz com que se permita atingir o patrimônio de uma pessoa jurídica. Pense comigo,
Em princípio, quem teria interesse recursal? A PJ, porque é o patrimônio dela que vai ser alcançado. Mas o STJ está reconhecendo também interesse para o sócio. Legitimidade e interesse que aqui decorre da possibilidade de, na visão do sócio, haver um direito de regresso da sociedade em seu desfavor. Ou até mesmo o reconhecimento do interesse pelo próprio comprometimento da affectio societatis que dessa decisão pode ser desencadeado. Tá ok? Então cuidado com essas considerações todas aqui de informativo envolvendo esse inciso 4. Nosso inciso 5 fala do agravo contra a decisão que verse sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de revogação. Então cuidado, né? É só a decisão que rejeita ou a decisão que revoga. Não cabe o agravo contra a decisão que defere, porque se, por exemplo, o autor obtém o benefício, tendo ele requerido esse benefício na inicial, a forma de se impugnar a concessão é em preliminar de contestação, né? Por isso que, então, o agravo é para hipóteses de rejeição ou, já tendo sido concedido o benefício, em caso de futura revogação. Uma próxima hipótese de agravo é aquela que versa sobre interlocutórias que determinem ou que neguem a exibição ou posse de documento ou coisa. Interessante notar que sobre esse tema, né, o tema da exibição ou posse de documento ou coisa, que se então eu requeiro ao juiz que intime a parte contrária para exibir um documento e o juiz indefere esse pedido, cabe agravo. Ou mesmo se o juiz defere, cabe à parte contrária, assim querendo agravar. E sobre o tema, no informativo 726, o STJ ele também nos traz um importante julgado, dizendo que é cabível a interposição de agravo contra interlocutórias que versem sobre mero requerimento de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documentos ou coisas, mesmo que não haja menção expressa a esse termo exibição lá dos artigos 396 a 404 do CPC. Ora, me parece bastante razoável, né? Não é porque a parte não usou o termo exibição de documento ou coisa, mas fez um mero requerimento de expedição de ofício para apresentação de documento ou coisa, que a decisão sobre esse pedido não será agravável. Então, só aqui mesmo para reconhecer que esse excesso de formalismo, naturalmente, deve ser rechaçado, especialmente num contexto de primazia do julgamento do mérito recursal. Nossa próxima hipótese de agravo é a do inciso 7, que trata da exclusão de litisconsorte. Então, ação, por exemplo, de A e B contra um determinado réu, excluído o autor A, trata-se de uma interlocutória que exclui litisconsorte, desafiando o agravo. Agora, cuidado! Cabe o agravo nessa hipótese em que o litisconsorte é excluído, mas entendeu o STJ que não cabe agravo quando o pedido de exclusão é indeferido. Veja, informativo 644, não cabe agravo contra a decisão de indeferimento do pedido de exclusão do litisconsorte. Só cabe o agravo contra a decisão efetivamente exclui esse litisconsorte. E ainda no contexto do litisconsórcio, a hipótese do inciso 8, que trata do agravo contra a interlocutória que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio. O pedido de limitação do litisconsórcio está lá no artigo 113, em seus parágrafos. Muitos aí devem estar se lembrando que quando o litisconsórcio ativo facultativo ele tem um número elevado de litisconsortes, a gente está diante daquilo que a doutrina e a jurisprudência chamam de litisconsórcio multitudinário, também conhecido como plurimo. E nesses casos, poderá o réu, no prazo que dispõe para contestar, peticionar requerendo a limitação do litisconsórcio. Lembrando que esse requerimento interrompe o prazo de defesa. E o que o Código nos traz aqui é que, feito esse requerimento e sendo ele rejeitado, caberá o agravo. Apenas atenção em caso de rejeição desse pedido. Ok? Vamos para a próxima hipótese, que versa sobre o agravo em termos de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Aqui também muito cuidado.
Bom, temos 5 espécies de intervenção de terceiros: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, IDPJ e amicus curiae. Então, primeiro, para não problematizarmos, imagine uma decisão que defere ou indefere o ingresso de um assistente. A decisão que defere ou indefere uma denunciação da lide, um chamamento ao processo, todas elas agraváveis. Mas cuidado com o amicus curiae, porque o artigo 138 do CPC fala que a decisão que solicita ou admite amicus curiae é irrecorrível. Então ela não pode estar aqui nesse contexto. Aí você me diz, ok, Gustavo, se o código diz que a decisão que solicita ou admite é irrecorrível, a decisão que nega também a decisão que nega é recorrível, certo? Vou repetir. O 138 diz que a decisão que solicita ou admite é irrecorrível. Você poderia concluir, logo, a decisão que inadmite o amicus curiae é recorrível. Bom, o Supremo Tribunal Federal tem dado uma interpretação não tão ampliativa nesse caso e ele vem entendendo que a irrecorribilidade é a resposta para a hipótese de decisão que indefere pedido de ingresso de amicus curiae. Então, pela interpretação do Supremo, que entende que vale inclusive para processos de índole subjetiva e não só para controle de constitucionalidade, podemos concluir que hoje, partindo desse pressuposto, as decisões que versam sobre a admissibilidade ou a inadmissibilidade do amicus curiae, elas são irrecorríveis. Tá claro? E detalhe, vejam, essa decisão que versa sobre intervenção de terceiros, ela é recorrível por agravo, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, ainda que dessa intervenção resulte modificação ou não da competência. É esse julgado aqui do informativo 651, onde o STJ trata dessas chamadas decisões interlocutórias com duplo conteúdo. Por quê? Porque na visão dele, por qualquer ângulo que se examine a controvérsia, conclui-se que decisão que versa sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro, ela é recorrível de imediato por agravo, mesmo que da intervenção resulte modificação ou não da competência. Ora, então se, por exemplo, houve uma intervenção de terceiro de um ente federal, e aí, em virtude disso, o juiz admite essa intervenção e há um deslocamento da competência para a Justiça Federal, é uma decisão interlocutória com duplo conteúdo, desafio agravo. Mas ainda que o juiz ele deferisse e não determinasse por algum motivo a modificação da competência, também seria desafiado imediatamente por agravo. Por isso que diz, a interlocutória que versa sobre intervenção de terceiro, desafio agravo, mesmo que dessa intervenção resulte modificação ou não da competência. Muito bem. Falemos agora um pouco sobre essa hipótese de agravo do inciso 10, que fala sobre o agravo contra a decisão que concede, modifica ou revoga efeito suspensivo para os embargos à execução. Bom, os embargos à execução, que são a defesa do executado na execução de título extrajudicial. Como a gente sabe, o efeito suspensivo nos embargos à execução, ele não é automático. Cabe ao embargante querendo requerê-lo. E provando os requisitos previstos no artigo 919, ele pode obter o efeito suspensivo. Agora, interessante, porque o artigo diz que caberá o agravo da decisão que concede, que modifica ou que revoga. Mas e se o juiz não concede o efeito suspensivo? Vejam, o código diz concede, modifica ou revoga. E para a decisão que indefere? Parece que o código aqui, ele se esqueceu de tratar dessa decisão e o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu aqui no informativo 618 que a gente deve completá-lo, deliberando que também cabe agravo contra a decisão que não concede efeito suspensivo, ok? Então, seja a decisão que concede, que não concede, que revoga ou que modifica efeito suspensivo em embargos à execução, trata-se de uma interlocutória agravável. Muito bem. Sigamos para verificar o que o STJ também disse sobre essa hipótese de agravo do inciso 11, que trata da interlocutória que versa sobre
redistribuição do ônus da prova. Veja, quando a gente fala de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova, talvez uma leitura apressada desse inciso, nós tenhamos a impressão de que caberá o agravo apenas se a decisão efetivamente redistribuir, modificar o ônus da prova. Mas o STJ entendeu que não, que na verdade deve-se dar uma interpretação ampla para esse dispositivo, seja para decisões que deferem, seja para decisões que indeferem esse pedido, decisões que tratem sobre o ônus da prova de forma diversa da estabelecida em lei. Veja, aqui no informativo 644, ele estabelece que cabe agravo contra a decisão que defere, contra a decisão que indefere, ou como qualquer outra decisão que atribua o ônus da prova de forma distinta da regra geral, desde que se opere por decisão judicial ou pejúdices, mediante autorização legal. Essas as hipóteses dos incisos do artigo 1015 acerca do agravo de instrumento. Todavia, o parágrafo único também nos traz uma importante informação, lembrando que caberá o agravo de instrumento contra as interlocutórias proferidas em liquidação de sentença, durante a fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por que o legislador estendeu o agravo de instrumento a essas hipóteses? Vamos entender. Não sem antes de fazer uma confirmação de que nesses casos, todas as interlocutórias, independentemente do conteúdo, são agraváveis. Esse, inclusive, um entendimento manifestado aqui no informativo 653, onde o STJ crava que cabe agravo contra todas as interlocutórias proferidas nesses procedimentos. Por quê? Por que cabe agravo contra todas as interlocutórias em liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário? Talvez muitos já identifiquem o porquê, mas eu até faço questão de deixar aqui no seu material, professor Marinoni, lembrando que no primeiro caso, no caso de liquidação de sentença, a justificativa está em que inexiste previsão de apelação nesse procedimento. Então não teria como eu levar aquela decisão interlocutória apenas em grau de apelação para rediscussão no tribunal. Já no segundo e no terceiro, cumprimento de sentença e execução, a apelação, embora possa ter lugar, ela não é usual. Em outras palavras, não é um ato necessário do procedimento, salvo quando extingue a execução. Então aqui também, se nós delegássemos apenas à fase de apelação a revisão de decisões interlocutórias proferidas nesses procedimentos, fatalmente nós praticamente inviabilizaríamos a revisão desses temas. E por fim, no caso do inventário, na visão da doutrina, justifica-se pela necessidade de uma imediata revisão das interlocutórias nas inúmeras situações que envolvem o procedimento do inventário. E vejam, por falar no procedimento do inventário, o STJ, seguindo uma corrente doutrinária, entendeu que, por analogia, assim como se tem a possibilidade de agravo em todas as interlocutórias que sejam proferidas em procedimento de inventário, em caso de falecimento da pessoa natural, também entendeu ele que esse mesmo entendimento deve se estender às hipóteses de falência e recuperação judicial, vamos dizer entre aspas ali, né? Um pré-falecimento da pessoa jurídica. Veja, aqui no informativo, ou melhor, no julgamento do recurso repetitivo, precedente vinculante de 2020, ele fixando a tese de que cabe agravo contra também todas as interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e processo de falência, por analogia ao 1015, parágrafo único do CPC. E cuidado, fora do 1015, nós também temos outras decisões interlocutórias que são passíveis de agravo, são passíveis de recorribilidade imediata no próprio CPC. Pelo menos duas dessas hipóteses serão tratadas aqui. A primeira delas, a do artigo 354, parágrafo único, que fala o seguinte: caput,
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485, extinção do processo sem resolução de mérito, e 487, incisos 2 e 3, prescrição e decadência, ou homologação de autocomposição, o juiz proferirá sentença. É uma hipótese do chamado julgamento conforme o estado do processo. Mas o parágrafo único diz que essa decisão ela pode dizer respeito apenas à parcela do processo, por exemplo, a extinção parcial do processo, e que, nesse caso, caberá agravo de instrumento. Uma outra hipótese expressa prevista em lei de agravo de instrumento está lá no contexto do julgamento dos recursos repetitivos. Porque o artigo 1037, ele lembra que, proferida a decisão de afetação nos recursos repetitivos, o relator determinará a suspensão de todos os processos do país que versem sobre a mesma questão de direito. Mas o parágrafo 9º prevê que, se a parte entender que existe uma distinção entre a questão a ser decidida no processo, aquele processo que tramita lá no interior de um estado e que está suspenso, e aquela questão que será julgada no recurso repetitivo, a parte pode requerer o prosseguimento do seu processo. E que, nesse caso, feito esse requerimento ao juiz de direito de primeira instância, a própria lei diz, no parágrafo 13, que da decisão que resolve esse requerimento caberá agravo de instrumento quando o processo está em primeiro grau. Então vejam, essas as hipóteses aqui no CPC, num rol previsto no CPC de cabimento de agravo. Agora, como muitos sabem, o Superior Tribunal de Justiça, lá em 2018, ele já fixou tese em julgamento de recurso repetitivo, que esse rol que encontramos na legislação, ele não é um rol taxativo, mas ele é um rol de taxatividade mitigada, podendo, portanto, ser ampliado em todas as situações em que, se eu precisar aguardar o julgamento de uma apelação para que a questão seja revista, isso será ali uma grande inutilidade. Então, foi por isso, para a gente fechar, que ele, no informativo 639, destaca que o rol do 1015, eu diria não o rol do 1015, mas o rol legal, porque percebemos que existem agravos previstos fora do 1015. Então, o rol legal de cabimento de agravo é de taxatividade mitigada. Por isso, admite interposição de agravo se verificada uma urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em sede de apelação. Então, o que o STJ entendeu é que, por exemplo, se a parte pede segredo de justiça num processo e o juízo indefere esse pedido, mesmo em se tratando de uma situação que envolva ali um direito de intimidade da parte, muito embora não haja previsão em lei de cabimento de agravo, há uma urgência que decorre da inutilidade de se rever essa questão apenas em grau de apelação, que vai justificar o cabimento do agravo de instrumento. Tá ok? Percebam quão rico é esse tema. O tema das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Quão irrigado esse tema é pela atual jurisprudência do STJ, de julgamento de recursos repetitivos e principalmente de julgados de informativo de jurisprudência. Foi por esse motivo que eu selecionei o tema para o nosso Aprenda em 30 Minutos de hoje, extrapolando um pouquinho os 30 minutos, mas espero que tenha dado tudo certo. Deixe o seu comentário aqui no vídeo, dê o seu retorno, deixe esse estímulo para a gente prosseguir com esse projeto, pautas para os próximos vídeos, dúvidas, sugestões. Vai ser um prazer continuar aqui esse nosso papo pelos comentários aqui do nosso vídeo. Bons estudos a todos, forte abraço, até uma próxima, tchau!